Oi pessoal, aqui Gêner Cristiano do canal História Ação Humanas e essa é a nossa terceira aula do nosso curso sobre Segundo Reinado, período que faz parte da história do Brasil Império. Hoje nós vamos falar especificamente sobre os grupos políticos. De um lado, Partido Conservador, do outro lado, Partido Liberal. Vem com a gente! Bom, o negócio é o seguinte, eu já falei sobre esses grupos políticos, Partido Liberal, Partido Conservador, em nossas aulas sobre o período regencial. Eu fiz uma análise da evolução desses partidos políticos. Então, o que eu falei nas aulas sobre o período regencial continua valendo. Então, isso aqui vai ser basicamente uma revisão, não irei me alongar muito. E vou focar aqui a nossa atenção nas ações desses partidos políticos agora durante o Segundo Reinado. Antes de começar, é importante você saber os nomes alternativos pelos quais conservadores e liberais eram chamados durante o Segundo Reinado. Os conservadores também eram chamados de saquaremas e os liberais também eram chamados de luzias. Qual é a origem desses nomes? Vou apresentar aqui para vocês agora essa explicação. Estou aqui com um livro paradidático, Introdução à História dos Partidos Políticos Brasileiros, do professor Rodrigo Pato Samota, da UFMG, e vejamos aqui a explicação que ele tem a nos dar. Luzia era uma alusão ao insucesso dos liberais no levante revolucionário de 1842, quando foram derrotados em uma batalha na cidade de Santa Luzia, Minas Gerais. Coincidentemente, é a cidade em que eu moro e é a cidade em que eu estou gravando esse vídeo nesse exato momento, Santa Luzia. Chamando-os de luzias, seus adversários pretendiam irritá-los e fazer troça, lembrando de um acontecimento desagradável. Então foi uma espécie de bullying político, né? Na época, claro que não existia esse termo, mas era uma forma de fazer chacota, de fazer troça com os liberais, porque eles perderam uma disputa, uma guerra, um levante revolucionário aqui na cidade de Santa Luzia no ano de 1842. Então, liberais, também chamados de luzias, Os conservadores começaram a ser chamados de saquaremas após um fato ocorrido na cidade de mesmo nome, no Rio de Janeiro. Houve ali um episódio de conflito entre as facções locais dos dois grupos, tendo os conservadores lançado mão da força para se fazer prevalecer frente aos liberais. Ou seja, ocorreu uma disputa, um conflito entre liberais e conservadores na cidade do Rio de Janeiro, de nome Saquarema. Os conservadores utilizaram a força, utilizaram a polícia, enfim, mandaram descer o cacete nos liberais e a partir desse momento os liberais começaram a chamar os conservadores de saquaremas. Então, Partido Conservador, Saquarema e Partido Liberal, os luzias. Você pode encontrar esses termos em alguma prova, em algum texto. Então, presta muita atenção nisso. Feitas as devidas explicações, vamos analisar as principais características do Partido Conservador e do Partido Liberal, começando pelos conservadores, pelos saquaremas. Bom, o Partido Conservador, desde o período regencial, eles têm como principal característica a centralização do poder político e administrativo nas mãos do imperador. O imperador reina, governa, administra. Enfim, eles são favoráveis a um poder central forte, poder centralizado nas mãos do imperador. Para que o imperador fizesse valer a sua autoridade, eles defendiam um forte aparato policial, o uso da polícia, o uso do aparato repressivo para reprimir as revoltas, as manifestações contrárias. E eles também defendem esse forte aparato policial para manter a unidade territorial. Eles defendem a manutenção da integridade territorial do Império. Ou seja, o maior medo que eles tinham era algo parecido com o que aconteceu na ex-América Espanhola.
aquilo que um dia foi a América Espanhola se fragmentou, dando origem a vários países independentes, a várias repúblicas. Os conservadores, os saquaremas, morriam de medo de que isso acontecesse no Brasil. E somente com um poder centralizado forte nas mãos do imperador, essa unidade territorial do Brasil poderia ser mantida. Então, são essas as principais ideias do Partido Conservador. Lembre-se, também chamados de saquaremas. Do outro lado, nós temos o Partido Liberal, liberais que também eram chamados de luzias. Desde o período regencial, os liberais eram ferrenhos críticos do excessivo poder político e administrativo que estava nas mãos do imperador. Por isso, eles defendiam limites ao poder do imperador. E esses limites tinham como principal característica a defesa da descentralização política e administrativa. O que significa descentralização política e administrativa? Significa que eles defendiam que o poder que estava nas mãos do imperador, o poder judiciário, o poder de polícia, o poder legislativo que estava na sede do império deveria ser distribuída para as províncias e para os municípios, para que os municípios e as províncias tivessem mais autonomia para fazer as suas próprias leis, para julgar as pessoas, para fazer o uso do poder de polícia, do poder repressivo de polícia. Mas no final do Império, essa ideia da descentralização política e administrativa vai caminhar cada vez mais para a defesa do federalismo. Lembrando que o federalismo é uma forte influência da República dos Estados Unidos da América. No federalismo adotado nos Estados Unidos, as unidades federadas, que nós chamamos de estados, governos estaduais, tinham uma excessiva autonomia para que eles pudessem produzir as suas próprias leis, desde que não entrassem em conflito com a Constituição Federal. Então, no final do Império, essa descentralização, a defesa da descentralização política e administrativa vai caminhar cada vez mais para o federalismo. E o federalismo é uma das maiores características dos governos republicanos. Não é por outro motivo que o nome oficial do Brasil atualmente é República Federativa do Brasil, porque o federalismo concede às unidades federadas, Unidade Federada de Minas Gerais, Unidade Federada de Santa Catarina, Unidade Federada do Rio Grande do Sul, que são os governos estaduais. Essas unidades federadas possuem grande autonomia para produzir as suas leis, para cobrar seus impostos, para ter a sua própria polícia, desde que não entrem em conflito com a Constituição Federal. Então, são essas as principais características do Partido Liberal. Lembrem-se, os liberais também são chamados de luzias. Tudo isso que eu falei aqui é na teoria, as ideias dos conservadores, as ideias dos liberais, porque na prática não havia grandes diferenças. Eu separei aqui uma frase de um político da época do Segundo Reinado, o Holanda Cavalcante. Vejam o que ele dizia, abre aspas, nada mais igual a um saquarema do que um luzia no poder. Em outras palavras, na prática do exercício do poder político, liberais e conservadores faziam basicamente a mesma coisa. Não havia grandes diferenças entre esses dois grupos. Na próxima aula, eu vou analisar o modelo parlamentarista brasileiro, o parlamentarismo às avessas. E aí a gente vai ver que o imperador manipulou, revezou esses dois grupos políticos, liberais e conservadores, para evitar conflitos e estabilizar o país do ponto de vista político. A gente vai ver isso na nossa próxima aula. Bom, a gente termina mais uma aula sobre a história do Segundo Reinado. Como eu falei, no nosso próximo vídeo nós vamos analisar o modelo parlamentarista brasileiro. Se você gostou dessa aula, então deixe seu like, deixe seu comentário, inscreva-se em nosso canal,
ative o sininho para não perder nenhuma notificação e compartilha essa base de conhecimento do canal Historiação Humanas nas redes sociais, porque isso ajuda a gente demais da conta. Meu muito obrigado, um forte abraço e até a nossa próxima aula.